Oi, girassóis! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Eu sou Ingrid e venho trazer para você mais uma leitura aqui do tarô. Senta aí, respira fundo que hoje o babado é fortíssimo. O tema de hoje é aquele tema que tira o sono, que faz a gente rodar a garrafa de café, acender vela, puxar baralho, procurar búzios e fazer até simpatia do TikTok. Porque sim, o tema é aquele temido tema, é aquele desejado tema. Rival ou eu? Quem ele prefere de verdade? Ele ou ela, você vai adaptar a tua realidade, minha filha. Aí é contigo. E eu já te aviso, não me responsabilizo por gatilhos, surtos, mensagens de textos que podem ser enviados depois dessa leitura. Porque aqui, minha filha, o tarô fala mesmo. Se tiver que doer, vai doer. Se tiver que sorrir, vamos todos sorrir. Se for para abrir um vinho, a gente abre. E para você que caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Eu sou Ingrid, a taróloga mais memezeira desse YouTube. A gente aqui faz aquele tarô raiz, com muito humor, com muita leveza, mas principalmente o principal, com muita verdade. E temos o desafio da semana. Vou falar desse desafio em 10 segundos. As duas primeiras pessoas que conseguirem comentar 25 vezes aqui nos comentários nos próximos 2 dias vão ter direito a 2 perguntas no baralho cigano. Então já se ajeita, escolhe uma opção com o coração bem aberto. Porque hoje o tarô não vai passar pano pra ninguém. Vamos às opções. Na opção de número 1, você tem a carta da Imperatriz. Na opção de número 2, você tem a carta da Sacerdotisa. Respira fundo, pensa na sua situação, pensa nessas pessoas que você quer trazer aqui à mesa. Se quiser, fecha os olhos. Pede espiritualidade, orientação, caminhos, para você escolher a melhor opção que é de acordo com a tua situação. Se acaso você quiser escolher as duas opções, pode ficar super à vontade. Um montinho pode sim complementar um outro, mas se só uma opção está te chamando a atenção, siga seu coração também. Pensa, espiritualidade, a rival ou eu? Eu ou a rival? Quem essa pessoa escolhe? Quem essa pessoa prefere? Por favor, traz visualização do futuro para mim. Se você tiver dificuldade de escolher, pode pausar o vídeo para escolher a opção que mais te chamar a atenção. E eu vou dar continuidade aqui. Para você que escolheu a opção de número 1, a carta da Imperatriz, vamos descobrir aqui através de um método, tá certo? Vou tirar as cartas aqui para você. Tiario cigana, salve suas forças, salve meu povo da boa fé, salve a cigana rosa. Toda egrégora do povo cigano, toda egrégora do povo de luz. Gratidão, espiritualidade, gratidão, cigana rosa, gratidão, universo. Vamos lá, esse baralho vai representar os nossos consulentes, as nossas consulentes. Vamos saber aqui as energias das nossas consulentes e essas pessoas, né? Vou perguntar aqui qual a energia atual desta pessoa que você trouxe em relação a você. Pontos fortes e fracos da conexão de vocês. O que essa pessoa deseja inconsciente e conscientemente. Possíveis atitudes e ações dessas pessoas nesses próximos dias em relação a você. Vamos tirar aqui a da rival. Gratidão, cigana. Gratidão, meu povo da boa fé. Como é que tá essa energia dessa pessoa que os nossos girassóis trouxeram e a rival? Ou rival, tá, meu povo? Você vai adaptar a tua realidade. Mesmas perguntas. Energias dessa pessoa em relação à rival. Pontos fortes e fracos da conexão deles dois. O que essa pessoa deseja consciente ou inconscientemente em relação à rival. Possíveis atitudes e ações e decisões dessa pessoa com a rival nos próximos dias ou semanas. Bom, aqui vamos tirar 4 cartas, tá? Vou explicar aqui na hora que eu estiver embaralhando. Gratidão, cigana. Gratidão, espiritualidade. Gostaríamos de saber quem ele escolhe neste momento. E uma carta final que revele a verdade. Quem essa pessoa escolhe?
Vou deixar aqui essas cartas aqui do lado. E uma carta que revele a verdade, a decisão final em relação a essa situação. Vamos começar a leitura aqui em relação a você. Como é que tá essa energia dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa que você trouxe. Bom, a carta do urso não tá muito boa, não, tá? Não sei o que foi que aconteceu aí entre vocês, mas a primeira coisa que me traz é uma revolta. Uma certa revolta, uma possível chateação dessa pessoa em relação a você, um incômodo. Né? O urso fala muito da zona de conforto também. Essas pessoas podem estar muito na zona de conforto em relação a vocês. Então, me fala que é uma pessoa que tem algo que leva essa pessoa a sentir ou achar que tem que dominar a situação e tem que deixar essa situação em relação a vocês do jeito que essa pessoa gostaria que tivesse. Então, outra coisa, para alguns, essa pessoa pode estar com muitos ciúmes aí em relação a vocês também. Tá? Então você vai adaptando a sua realidade. Mas essa pessoa vê você, essa pessoa tem sentimentos por você, mas é uma pessoa que prefere sempre fazer as coisas que ele ou ela quer. É uma pessoa que sempre prefere fazer do jeito que quer. Se a última palavra, se a última último posicionamento não for dessa pessoa, é como se essa pessoa não aceitasse, né? É uma pessoa revoltante, revoltosa, revoltoso, sabe? Mas é uma pessoa que definitivamente em relação a você tá na zona de conforto, tá? De certa forma, sente que não consegue ficar sem você, né? Sente que não consegue ficar sem mexer com você ou acessar você de alguma forma, tá? Não é porque é uma pessoa que está na zona de conforto que significa que essa zona de conforto, que você também não faça parte dessa zona de conforto. Entendeu? De uma forma meio que positiva, tá certo? Porque ainda me fala de uma pessoa apegada. É uma pessoa que tem sentimentos apegados e é uma pessoa que também tem intenções de permanecer com a situação do jeito que está. Tá bom? Pelo menos enquanto essa pessoa achar que é necessário que esteja dessa forma. Vamos lá para a segunda carta. Pontos fortes e fracos da conexão de vocês. O tempo, né? O tempo. Vamos falar do positivo em relação ao tempo. Aqui me fala que, como ponto forte, essa relação trouxe bastante sabedoria, bastante experiência, bastante enraizamento, bastante segurança durante bastante tempo. Vocês são pessoas que, pelo menos a maioria aqui, já tem uma história associada a essa relação. Nem que essa história tenha sido criada na tua cabeça ou na mente dessa pessoa. Mas aqui me fala que, diante do ponto forte, é que existe força sim relacionada a essa relação que vocês criaram. Tanto é que quando a gente viu com a carta do urso, mostra que é uma pessoa que não se enxerga sem você. E aqui também, pelo visto, a maioria de vocês podem acabar não se enxergando sem essa pessoa, tá? Então, aqui me fala que o ponto forte dessa relação é justamente a construção e a base que vocês tiveram em relação a esta relação. Porque não foi somente uma relação linear que não teve altos e baixos. Aqui me fala que é uma relação que teve crescimento, teve altos e baixos. A carta da árvore fala de certas estações, não é verdade? As árvores, elas agem de acordo com a estação. Então, teve momentos que a situação parecia que não ia e foi, e parece uma história mais de superação, essa relação. Agora, os pontos negativos dentro dessa relação de vocês, associadas à relação de vocês, é que há um hábito, há um costume associado a isso. É isso, a carta da árvore traz um reforço, né, para a carta do urso. A árvore cresce muito lentamente. Isso é muito chato, é muito chato a forma com que a situação se desenrola de uma forma muito devagar e parece que nunca avança. Quando você vê, já avançou, mas você não percebeu o avanço. É como se vocês quisessem uma movimentação maior. É como se vocês quisessem alguma demonstração maior, sabe? Vocês querem sempre um pouco mais, mas parece que essa relação tá devagar, quase parando, sabe? Então é isto. Vamos para a próxima carta. O que essa pessoa deseja consciente e inconscientemente em relação a você? Bom, conscientemente é uma pessoa que deseja tirar as dificuldades do caminho, de certa forma, tá? Em relação a vocês. É alguém que quer muito trazer sorte associada à relação de vocês, remover os obstáculos ali da situação, certo? E inconscientemente é uma pessoa que está em busca de questões financeiras. Uhum.
Tá sempre em busca de equilibrar alguma coisa, né, de trazer algum tipo de equilíbrio, mas principalmente em busca de estabilidade financeira, consciente e inconscientemente, porque é como se dentro dessa situação de vocês, dentro dessa relação de vocês, essa pessoa na maioria do tempo tivesse meio que buscando isso, né? Uma realização, trazer menos dificuldades, trazer mais soluções, né? Por mais que seja na velocidade dele ou dela, como eu te falei. Bom, a última carta, possíveis atitudes e decisões nos próximos dias aí em relação a você. Carta do jardim, para vocês que estão livres para encontros, né? Que tem essa dinâmica de encontro entre vocês, pode saber que pode rolar encontro aí entre vocês, tá? Encontro, conversa, para alguns pode ser uma ligação, para outros pode ser somente uma mensagem. Então, você vai adaptar a sua realidade, porque aqui vem me falando de uma movimentação que tem a ver com diálogo dentro da situação de vocês, certo? Então, as próximas decisões têm a ver com algum tipo de diálogo, ação, movimentação. Para alguns aí, é porque depende muito da sua situação. Se você é uma pessoa que sai com essa pessoa, vai na pizzaria, que vai em um rolê, que vai em um hotel com essa pessoa, que vai em eventos com essa pessoa, pode saber aí que essa pessoa pode estar programando alguma coisa, ou você mesmo está programando alguma coisa que tem a tendência de dar certo aí nos próximos dias em relação a vocês. Agora, se você é uma pessoa que, eu nunca mais vi, nunca mais falei, então a gente está falando de alguém que pode dar um sinal de vida aí em relação a vocês e meio que chamar a tua atenção, falar alguma coisa, trocar alguma ideia, entendeu? Em relação a vocês. Vamos passar aqui agora para a parte da rival ou do rival. Bom, energia atual em relação a essa rival ou esse rival que ele ou ela tem. Bom, a carta da torre é afastamento, né? Pelo visto, eu vou resumir. Essa pessoa não aguenta mais essa relação. Tá nessa relação, não sei nem por quê. Mas, vou te dizer, eu tenho clientes, né, com as minhas leituras particulares, que enfrentam essas situações há anos, né? Há anos, sabe? Então, para muitas pessoas que estão começando, né, não entendem, mas pode saber que podem passar, tem casamentos que podem ficar anos nessa lenga-lenga e ninguém resolve absolutamente nada, né? É por isso que as amantes, elas geralmente, elas têm muita atitude relacionada a querer muita movimentação. Então, entre essa pessoa e a rival ou rival, aqui me fala de afastamento. É uma relação que tem dificuldade. Essa pessoa vê essa rival ou esse rival como alguém bem distante. É como se fosse uma relação que realmente não existe. É como se não existisse. Aqui me fala que sentimento não tem, intenção, a intenção é sempre se manter mais distante possível. Se tiver filhos relacionados a essa relação, a gente está falando de um casamento ou uma relação que se sustenta por conta dos filhos, né? Se tiver um trabalho, o outro não trabalha, então é muito por isso que se sustenta também. Tá? Então aqui me fala que a atual relação entre essa pessoa e a rival ou rival é de distanciamento, é total de afastamento, tá bom? Vamos lá para a segunda carta. Pontos fortes e fracos dessa conexão. Aqui, a rival é uma pessoa muito esperta, né? A raposa, quando a gente vem com a raposa dentro de um tema desse, a gente geralmente está falando da rival. Então, é uma pessoa muito esperta, é uma pessoa que está sempre procurando uma forma de movimentar essa relação, esse relacionamento. Então, os pontos fortes é justamente a rival. Algumas rivais aqui, ó, raposa com torre e livros, pode acabar mexendo com o espiritual. Então, vai depender muito da situação que você se encontra, ou as informações que você tem, ou que você vai chegar a ter. Mas o ponto forte dessa relação é justamente a rival, que usa de certos atributos que construíram a base dessa relação para se manter ativa, de certa forma, na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, pode ser uma rival que acabe chamando muito para viagens, organizando encontros entre famílias, né? Faz uma dinâmica acontecer. Esse é o ponto forte dessa relação dos dois. O ponto fraco. O ponto fraco é essa pessoa é meio boba, né? É meio bobão ou bobona. Essa pessoa, ele ou ela que você trouxe aqui é meio, né? Meio lerdo, meio lerda. Às vezes, só tá no automático, parece que é uma pessoa que só tá no automático, que só vive a vida, e não, sabe, percebe uma dificuldade ou uma situação de manipulação, mas mesmo assim se deixa levar, às vezes. Então, esse é o ponto mais forte em relação à rival da conexão e mais fraco em relação a ele ou ela. É uma pessoa que precisa de mais autonomia quando se trata desse assunto de rivalidade.
O que essa pessoa deseja consciente ou inconscientemente em relação ao rival, que as coisas se mantenham do jeito que são. Que é o que eu te falei, a primeira carta, mesmo sendo no jogo de vocês, saiu falando que essa pessoa é uma pessoa que precisa muito sair dessa zona de conforto, porque está numa zona de conforto imensa. E o único desejo que essa pessoa tem é continuar vivendo a vida do jeito que é, do jeito que está. Ainda não é o momento dessa pessoa querer se levantar ou realmente fazer alguma coisa ou fazer uma mudança acontecer. Então, o desejo dessa pessoa é justamente manter a situação do jeito que é, certo? Sabe por quê? Porque essa pessoa faz coisas escondidas, né? A rival desconfia. Para alguns aqui a rival sabe, mas na maioria desconfia. Mas não causa grande impacto. E enquanto isso, essa pessoa tá aí com a amante, tá aí com a rival ou rival. Bom, a última carta, possíveis atitudes e decisões dele em relação à rival. Tempo, paciência, né? Aqui me fala que nas próximas dias ou semanas essa pessoa tem a tendência de se manter exatamente do jeito que é, a tendência de manter essa situação exatamente do jeito que é, porque assim tá confortável para essa pessoa. Essa pessoa tá muito confortável. Então, eu vejo essa pessoa promovendo a paz diante dessa relação de ambos, certo? E vida que segue. E a vida que segue. É o que eu te falo. Pode estar desconfortável para você, pode estar desconfortável para rival, mas dessa pessoa aqui, para ele ou para ela, está absurdamente confortável, tá bom do jeito que tá conseguindo equilibrar a situação com você, ou mesmo que tenha turbulência com você, no final das contas essa pessoa consegue equilibrar, então para essa pessoa tá ótimo. Em relação a rival, às vezes finge que não vê uma coisa aqui ou outra, se finge de bobinho, de bobinha, né? E a vida vai seguindo. E a vida vai seguindo. E assim, passar 1, 2, 3 anos. Se der para passar 5 anos, 10 anos, tá ótimo para essa pessoa também. Essa pessoa tá na zona de conforto, infelizmente. Mas vamos lá para as decisões finais em relação a essas leituras. Deixa eu tirar essas cartas aqui, porque eu quero mesa livre para a gente ver as duas últimas perguntas que a gente fez. Tô ansiosa um pouco. Vamos lá. Quem ele escolhe, eu tô com a cola aqui, tá, pessoal? Quem ele escolhe nesse momento? Você ou a rival? Ai, ai, ai. Quem essa pessoa escolhe nesse momento? Você ou a rival? Rapaz, essa pessoa, entre você e a rival, essa pessoa definitivamente escolhe você, sabe por quê? Por quê? Porque com a questão da rival, a relação que tem mais tempo na vida dele é uma relação de tortura, de chateação, de estresse. Muitas das vezes essa pessoa sente o mundo dele ou dela absurdamente abalado, sente um abalo muito grande por conta dessa relação. E às vezes só sente paz quando tem distanciamento. É uma relação que precisa muito de cura. E eu não tô falando que, nossa, tomara que ele se cure. Não, há uma necessidade, existe um diagnóstico aqui que precisa de cura, porque do jeito que tá, é uma tortura do jeito que é, sabe? Por mais que esteja, é por isso que essa pessoa, quando tá na paz com a rival, prefere manter a paz, porque quando é guerra forte, sabe? É guerra santa. Misericórdia. Mas é que me fala que tem magia associada à situação. Se você ainda não sabe, pode ficar sabendo. Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Tem magia aqui associada a essa situação, possivelmente vindo da rival. Não sei se tem magia de vocês, mas possivelmente vindo da rival. E definitivamente entre você e entre a rival, essa pessoa prefere você, porque a questão da rival traz muito estresse para a vida dele. Você traz, por mais que você traga estresse, você ainda traz mais paz do que a rival quando ele está em guerra com a rival, tá certo? Então vamos lá, a decisão final. Vamos saber aqui, é a carta da verdade. Vamos descobrir aqui na carta da verdade. A carta da mulher. Essa pessoa tem a tendência de ficar com você. No caminho dessa pessoa, o caminho dessa pessoa e o seu pode ser um caminho bastante tortuoso, pode ser um caminho bastante estressante. Não sei qual a realidade de vocês, são várias realidades diferentes, mas dentro dessa leitura aqui, pode ter certeza que essa pessoa tem caminhos com você e caminhos para alinhar a situação com vocês, para trazer, só que parece, pelo que eu tô vendo aqui, o caminho com você, entre vocês, não é um caminho fácil. Não é. Não é, não é aquele caminho que você sente que você fez as melhores escolhas, não é aquele caminho que você sente que você tem paz o tempo todo, muito pelo contrário. É uma relação kármica dentro da situação de vocês. E relações
não só kármicas, como também de certos resgates. Peço para que você não ache que você é a dipirona da vida dessa pessoa, porque, daqui a pouco eu tenho que curar essa pessoa. Não defenda esse tipo de discurso, certo? Porque às vezes você tem que ser sua própria terapeuta, ou seu próprio terapeuta ainda tem que virar terapeuta de outra pessoa, assim também não dá. Mas é uma escolha sua permanecer dentro dessa situação, ou encarar o que pode acontecer aí, não, no caminho de vocês. Mas claramente aqui me fala que dentro dessa decisão final, essa pessoa ela tem a tendência de escolher estar com você, vivenciar com você, mesmo que dentro dessa relação de vocês seja uma relação que começou a tortura por agora ou já está em tortura durante bastante tempo, certo? Essa pessoa tem a tendência a ficar com você, essa rival tem. Sabe por quê? A relação com a rival já deu o que tinha que dar. Mas essa pessoa tá na zona de conforto, como a gente viu com as cartas anteriores, né? E a zona de conforto é aquilo, né? Vou aproveitar essa paz aqui, eu vou aproveitar essa parte boa aqui, porque nos últimos meses foi uma tortura, foi chato, foi briga por cima de briga, entende? Então vou aproveitar. Então essa pessoa vai e aproveita. Aí essa pessoa permanece na relação por conta de outras questões e principalmente questões de materiais. Aí tem a questão com você também. Então, não é para agora essa decisão. Mas a decisão final tem a ver com você, tem a ver com resgate de relação, tem a ver com estabilidade de relação, tem a ver com cura relacionada à relação. Mas quem decide, não é porque o baralho está dizendo que tem isso nos caminhos que significa que você tem que seguir esse caminho. Porque eu estou aqui, minha filha, para abrir seu olho e te dizer que se você quiser, você fica. Se você não quiser, você pode ter outra relação muito melhor lá na primeira virada de esquina. Entendeu? Entendeu? Então é isto. Você também tem que ter ciência de que você tem outros caminhos se você quiser escolhê-los. Se assim você quiser fazer, se você quiser mudar de caminho, você também tem outras opções, tá certo? Mas dentro dessa relação aqui, desse triângulo amoroso, você tem caminhos também. Se você chegou até aqui, comenta gratidão, Dona Cigana, se você recebeu essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Amei fazer essa leitura para vocês, meu montinho da Imperatriz. A rede vizinha, o IG, é o primeiro link na descrição. Por lá você fala comigo, você me acessa. Se acaso você ganhar as 2 perguntas que estão valendo hoje no desafio, pode ficar super à vontade. Se você não me encontrar, eu te encontro. E assim vai. Por favor, deixa um joinha. E se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui, eu ganhei. Ai, coisa boa! Comenta, eu ganhei, porque esse montinho aqui com certeza você ganhou. Mais de 60% das pessoas que passam por esse canal ainda não se inscreveram. Eu tô desconfiada que essas pessoas podem já ter se inscrito também e o YouTube pode ter tirado a inscrição. Então confere se você tá inscrito. Se você não tá inscrito, por favor, se inscreva no canal, que ajuda muito pro crescimento. Ativa o sininho para receber todas as notificações, tem vídeos novos todos os dias. Beijo no coração de vocês, deixa o joinha, até o próximo vídeo. Tchau! E vamos para você que dois, a opção de número 2, a nossa querida sacerdotisa. E para você que escolheu a opção de número 2, a nossa carta da sacerdotisa, vamos descobrir algumas coisinhas. Esse baralho representa você e esse baralho representa a rival. E esse aqui tem um bônus extra. Vamos começar por você. Pensa nessa pessoa. Aliás, você já pensou quando você escolheu o montinho, né? Então vamos lá. A cigana salve suas forças, salve meu povo cigano, meu povo da boa fé, a cigana rosa, toda egrégora do povo cigano, toda egrégora do povo de luz. Gratidão, cigana rosa, gratidão, espiritualidade. Vamos lá, energia dessa pessoa, os nossos girassóis e o consulente, o outro consulente, né? Que esses girassóis trouxeram aqui. Vamos lá. Energia dessa pessoa para com você e de você para com essa pessoa. Energia atual dele ou dela em relação a você. Pontos fortes e fracos da conexão de vocês. O que essa pessoa deseja, consciente ou inconscientemente, em relação a você. Possíveis atitudes, ações, decisões dele ou dela nesses próximos dias ou semanas em relação a você. Agora vamos tirar para rival ou rival. Gratidão e espiritualidade, energia dessa pessoa com a rival ou o rival. Gratidão, universo. Energia dessa pessoa em relação a rival. Energia atual da relação, né? Pontos fortes e fracos dessa conexão dele ou dela com a rival. O
O que essa pessoa deseja consciente ou inconscientemente em relação a rival. Possíveis atitudes, ações, decisões dessa pessoa em relação a rival ou as próximas semanas também, dias ou semanas. E vamos lá ao pulo do gato. Nossas cartinhas do pulo do gato. Gratidão, 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 gratidão. Sobre essa situação, gratidão, espiritualidade, gratidão, meu povo da boa fé. 3 cartas a gente vai saber. Conclusão, quem essa pessoa realmente escolhe, no final das contas. Quem essa pessoa escolhe. Vou deixar aqui para tirar por último. E a decisão final, a carta que diz a verdade, né? A decisão da verdade. Ai, a carta final. Que aqui a gente vai analisar, tá bom? Vai olhar um, olhar o outro e ver a decisão final. Vamos lá. Para você que escolheu a sacerdotisa. Vamos lá saber. Eu tô com a colinha aqui, tá, pessoal? Energias dessa pessoa em relação a você. A carta do navio. Essa pessoa tá querendo vir na tua direção. Eu não sei há quanto tempo vocês têm essa movimentação, ou é uma movimentação que tá parada, porque pelo andar da carruagem aqui, a relação entre vocês é uma relação devagar, quase parando, né? Pelo contexto aqui das outras cartas. Então, essa energia dessa pessoa em relação a você é vir na tua direção. Essa pessoa tem sentimentos por você, mas me parece algo que está sendo construído ou algo que é muito vagaroso de se movimentar. Talvez essa pessoa seja uma pessoa muito lenta, essa pessoa que vocês trouxeram, e muito por conta disso, é uma pessoa, mais uma vez, devagar, quase parando. Esses sentimentos são sentimentos que têm a ver com saudade, são intenções realmente de fazer alguma movimentação dentro da situação de vocês. Então, essa pessoa em relação a você é alguém que está querendo deixar-se levar pelas circunstâncias e também querendo construir certos caminhos e pontes em relação à situação de vocês, mas no ritmo dele ou dela. Segunda carta, pontos fortes e fracos da conexão de vocês. Carta da morte é algo que está sempre mudando, né? É uma relação que está constantemente em mudança. Pode ser uma relação que passa por muitos términos, ou que não se concretiza, não fica muito sólido, sabe? Então, o ponto forte é que essa pessoa, ela tá sempre com intenções na tua direção. Definitivamente, é alguém que tá sempre com intenções, pode ser diante de qualquer cenário. Essa pessoa vê você, ou sabe de você, ou lembra de você, se conecta com você. Essa pessoa imediatamente fica te querendo, né? Esse é o ponto forte da situação. É uma pessoa que pode estar em qualquer cenário de vida. É uma pessoa que quer você, enxerga você, que consegue se imaginar com você, né? Que quer viver alguma coisa com você, sentir você de alguma forma. Ponto fraco são as finalizações. Me parece muito uma relação que sempre está passando por certas finalizações, né? Que sempre tem alguma coisa diferente associada a essa situação para poder não trazer uma solidez relacionada à relação de vocês, à situação de vocês, certo? Outra coisa, vocês podem ser de mundos ou classes diferentes também. E isso acaba trazendo algo forte, porque o curioso, o mundo novo é curioso, e o ponto fraco, que é a falta da consistência, a falta de conseguir se enxergar, enxergar você dentro do mundo dele ou ele dentro do seu mundo, entende? Então é isso. Isso daqui também pode impedir, de certa forma, a relação de fluir de uma forma muito linear. É como se fosse montanha-russa, né? Sobe e desce dentro da situação de vocês. O que essa pessoa deseja consciente ou inconscientemente em relação a você? A carta dos pássaros deseja conversar com você, trocar ideia. Essa pessoa sente que tem conversas leves com você. Essa pessoa sente que pode falar sobre qualquer assunto com você. Essa pessoa sente que você é uma pessoa que conecta ali, ó. É como se fosse o yin e o yang em relação a você, entende? Então, os pontos fortes é a leveza dessa situação, né? Essa pessoa deseja muito conscientemente estar com você, estar na sua companhia. É como se você fosse um imã para essa pessoa, de certa forma. O inconsciente é que, às vezes, mesmo que essa pessoa esteja fazendo coisas que não têm a ver com você, essa pessoa meio que conecta isso com você, sabe? É como se você fosse uma parte que faltava na vida dessa pessoa, e essa pessoa sente essa leveza em relação a você muito por conta disso, porque você faz falta em muito mais no subconsciente dessa pessoa. É como se você fosse o que essa pessoa precisa. E é por isso que está no subconsciente. Porque é uma pessoa muito vagarosa, muito lenta,
né, um pouco diferente de você, ou você é um pouco diferente dele ou dela. Então essa pessoa vai aos poucos, vai entendendo, mapeando os desejos e as vontades, né? Essa pessoa vai aos poucos entendendo a falta ou a conexão que vocês têm, entende? Porque vocês têm uma conexão. E essa pessoa realmente sente uma falta. E às vezes ela não sabe que está sentindo. É aquela pessoa que tem fome, mas na verdade é sede, sabe? Às vezes a pessoa está sentindo uma coisa que confunde com fome, mas é sede. Então, essa pessoa pode ver você em outras pessoas. Acabar falando com alguém, lembrar de você, mas não sabe por que lembrou de você, mas é porque viu você em outras pessoas, viu você em outras situações, sabe? Existe uma coisa leve, direta, doce e objetiva em relação à visão dessa pessoa em relação a você, tá bom? Bom, a outra carta é possíveis atitudes e ações dessa pessoa nos próximos dias ou semanas. Por mais que esteja se conectando com essa vontade de vir na tua direção, ainda é uma pessoa que tem a tendência de ficar um pouco parado ou parada em relação a você. Porque aqui a carta da montanha, ela vem falando de alguém que tem a tendência de colocar algum obstáculo no meio do caminho, colocar alguma dificuldade ali no meio da situação. Então, decisões, eu não vejo essa pessoa tomando decisão, tá? É uma pessoa que tem a tendência de ficar na dele ou ficar na dela, de repente fazer até alguma viagem ou fazer algum tipo de movimentação solo que acabe botando essa situação no meio do caminho. Então, digamos que, olha, tá marcando comigo, Ingrid. Pois cuidado, porque essa pessoa pode acabar desmarcando. Pode acabar dando prioridade a alguma outra situação aí no momento, né? Resolver algumas questões pessoais e acabar se distanciando aí da possibilidade de te encontrar. Se essa pessoa está distante, é uma pessoa que tem a tendência de se manter distante também nos próximos dias ou semanas, certo? Por conta de questões ainda pessoais. É como se houvesse uma dificuldade. Essa dificuldade, ela não tem a ver com querer 100% dessa pessoa. São questões da vida dessa pessoa. Vamos ver aqui em relação a rival ou rival. Você vai adaptar a tua realidade, tá? As mesmas perguntas para essa questão aqui. Energia atual dessa situação ou dessa relação dele ou dela com a rival. Bom, dentro da questão da rivalidade, me fala que existem dificuldades, mas também parece que é uma pessoa que depende da rival de alguma forma, tá? Principalmente se a gente está falando de questões financeiras. Quando a gente fala de a carta 2, né, do baralho cigano, o trevo, a gente também fala de 6 de ouros, tá vendo aqui? A gente fala de um equilíbrio em relação às questões financeiras. Então, essa pessoa pode estar dependente da rival ou do rival aí já faz algum tempo, tá? E essa energia é o que traz a solidificação. Pelo visto, essa rival pode ser uma pessoa que tem os meios em relação às questões financeiras ou tem as indicações. De repente, essa pessoa, trabalha para o pai dela ou trabalha para ela, né? Ou é uma pessoa que precisa da indicação dela de alguma forma, dela ou dele, tá? Você vai adaptar. Mas aqui o dois de ouros me fala que essa energia é uma energia de sorte em relação às questões financeiras, mas também, no geral, é uma energia que traz algum tipo de dificuldade. Me fala de pequenas dificuldades associadas a essa relação, que são tão constantes, mas que acabam se tornando bastante comuns, associadas à relação dele com a rival, tá? Bom, segunda casa aqui. Pontos fortes e fracos dessa conexão. Traição, né? Ô, meu amor, deixa eu te contar uma coisa. Essa pessoa que você trouxe aqui não é a única pessoa que alimenta um triângulo amoroso, não, tá? Essa rival ou esse rival também mete umas gaias aí na cabeça dessa pessoa. Então, os pontos fortes dessa relação dele com a rival têm a ver com estratégias. São pessoas muito frias. Né? Mas também são pessoas que têm a tendência a sempre estar se favorecendo financeiramente falando. É como se essa rival ou esse rival fosse alguém que acaba trazendo sorte financeira para ele ou para ela de alguma forma, de alguma maneira. Seja criando os filhos, suprindo em relação a deixar um ambiente da casa limpo, equilibrado para que a cabeça fique em paz, ou seja, sendo uma pessoa que acabe trazendo alguma indicação positiva para essa pessoa, porque aqui me fala que os pontos fortes têm a ver com estratégia dentro dessa relação. E os pontos fracos é que um ganha o outro. Aqui me fala que tem sim chifre aí crescendo na cabeça dessa pessoa. Não é só essa pessoa que tá botando chifre na cabeça da rival do rival, não, tá? Aqui essa rival também não deixa abaixo. Não deixa abaixo. Não deixa abaixo. A traição é a base dessa relação. Tá? Essa pessoa trai a rival e essa rival também trai essa pessoa. E é como se. Ou a gente está falando. Eu duvido que a gente esteja falando de pessoas com relacionamentos abertos, mas cada caso é um caso. Mas aqui eu posso te garantir que essas pessoas, elas sabem. Ele sabe que a rival bota um corno na cabeça dele.
E a rival também sabe que essa pessoa, por mais que eles finjam que não estão vendo o que está acontecendo. Mas os pontos aqui, fortes e fracos dessa relação, traz essa estratégia toda associada a essa relação, mas também traz a traição que come no centro ali, que é uma beleza. Vamos para a próxima casa. O que essa pessoa deseja consciente ou inconscientemente em relação à rival? Continuar do jeito que tá, a carta dos caminhos, né? Ter caminhos, ter escolha, ter opção. Essa pessoa, às vezes, deseja também ter a vida da rival. De certa forma, digamos que essa pessoa que você trouxe seja uma pessoa que olha para a vida da rival e enxerga uma família da rival muito equilibrada, enxerga uma vida da rival muito equilibrada. Essa pessoa deseja isso. A pessoa deseja participar, participar até que isso seja uma realidade na vida dele ou na vida dela. Então, é alguém que acaba desejando estar, viver a vida da rival. Pelo visto, essa rival ou esse rival pode ter algum destaque de alguma forma. É uma pessoa que conseguiu completar uma faculdade, é uma pessoa que conseguiu ter um emprego, ou então é uma pessoa que tem uma família muito bem estruturada. Pode ser uma pessoa que tem uma boa herança em relação às questões financeiras, né? Pode ser uma pessoa que viva em paz de certa forma. E essa pessoa que você trouxe é uma pessoa que enxerga algo material que para ele ou para ela se converte em material, ou algo que tenha muito valor que enxerga na rival, que acaba querendo ter tanto que atura viver essa relação, viver com ele ou viver com ela, tá bom? Vamos lá para a última carta. Possíveis atitudes, ações, decisões dessa pessoa nos próximos dias ou semanas em relação à rival. Me fala só de comunicação aqui associado. Me fala de comunicação. Só que, basicamente, essa comunicação entre eles se resume a isso. Não me fala aqui de uma relação que venha trazer envolvimentos sexuais ou grandes envolvimentos. Me fala só de comunicação. É porque assim, deixa eu te falar uma coisa. Como eu te falei, essa pessoa trai a rival e a rival trai essa pessoa. E pelo fato deles dois estarem exercendo somente a comunicação, nenhum tipo de envolvimento, nenhum grande interesse, eles acabam vivendo no automático aqui nos próximos dias ou semanas. A gente pode estar falando que essa pessoa, por não estar vindo na tua direção, não está se movimentando tanto, ou até mesmo, ele se movimenta, mas se movimenta muito pouco. A gente pode estar falando de uma outra pessoa associada aqui, tá? Tecnicamente isso. Porque se não tá gastando energia com a rival, se não tá gastando essa energia toda com você, tá gastando com quem? Tá gastando com outra pessoa. Porque como foi afirmado e reafirmado, essa pessoa trai a rival, assim como essa rival também trai essa pessoa. E se não tá traindo com você, pode estar traindo com outra pessoa, tá? Fique de olho aberto. Mas, se essa pessoa ainda, porque vem na tua direção, tem a tendência de vir, ficar um pouco mais na dele, um pouco mais na dela, né? E vir em algum outro determinado momento. Então é isso. Vamos lá saber aqui as últimas cartas, que são as cartas decisivas. A gente já trouxe um balanço aqui diante dessa situação, como ele vê você, como ele vê a situação da rival. E a gente vai trazer as cartas aqui que falam das questões finais. Vocês estão preparados? Eu estou preparada e estou um pouco ansiosa também. Vamos lá. Essa carta final. Quem ele escolhe de verdade, né? Neste momento, quem ele ou ela escolhe de verdade, você ou a rival. E a última carta, decisão final dessa pessoa em relação a você ou a rival. Deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa, quem essa pessoa escolhe no momento? Quem essa pessoa escolhe, né? Nessas três cartas. Entre você e a rival, quem essa pessoa escolhe? Essa pessoa escolhe a rival. Vou te dizer por quê. Porque essa pessoa escolhe a rival. Porque tem alguma coisa que ainda não tá acabada. Ou essa pessoa tá planejando tirar alguma coisa da rival e ter pra si, materialmente falando, ou essa pessoa tá querendo tirar alguma coisa intelectualmente falando da rival, aprender a fazer alguma coisa. Digamos que a rival seja uma pessoa que consegue se sustentar fazendo um trabalho específico. Essa pessoa quer aprender, 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 ter autonomia, ter os próprios clientes, ter o próprio caminho para poder zarpar de lá. Sabe por que ele escolhe, ou ele ou ela escolhe essa rival? Porque tem alguma coisa que a rival tá podendo oferecer que pode trazer algum tipo de estrutura. Nem que seja comprar, gastar, gastar, fazer essa rival gastar um dinheiro lerdo, ou gastar as oportunidades, ou a possibilidade, ou até mesmo a herança dessa pessoa, né? Para poder criar uma base sólida para que essa pessoa, em algum determinado momento, possa pegar o seu próprio caminho.
Então, se hoje você chegar para essa pessoa e dizer, olha, ou eu ou essa pessoa, essa rival tá podendo oferecer um pouco mais porque tá oferecendo questões materiais para essa pessoa. Tá oferecendo questões materiais ou até mesmo intelectuais. Ou até intelectuais que têm a ver com certos contatos, com certos ensinamentos, com certas orientações, até mesmo com questões que sejam associadas às questões espirituais para alguns, tá? Então, hoje essa pessoa escolhe a rival. Entre você e a rival, escolhe a rival com o coração em você. Com o coração totalmente em você. Porque é uma pessoa bastante racional. Dá pra ver. Essa pessoa que você trouxe é uma pessoa absurdamente racional. Certo? E por ser racional, é uma pessoa que não vai deixar de aproveitar a oportunidade que está sendo gerada ou dada aqui para poder se jogar numa situação que essa pessoa não conhece de fato, não tem tanta intimidade. Vocês podem ter 10 anos, mas se ele ou ela tiver 20 anos com essa rivalidade, pode saber que essa pessoa vai escolher essa rivalidade por enquanto, até essa pessoa achar que é o suficiente, que já teve informação demais, que já teve orientação demais, que já teve indicação demais, que já consegue se manter, que já consegue garantir a sua própria velhice de certa forma, seja lá até de repente pela criação dos filhos, porque para alguns aqui a gente pode estar falando de criação de filhos e netos, certo? Então, hoje essa pessoa entre você e essa rival, essa pessoa escolhe com o coração partido, com o coração muito perturbado, escolheria a rival. Só que a última carta, que é a carta decisiva, né, decisão final, entre você e a rival, essa pessoa poderia escolher passar um tempo dentro da questão da rival, mas lutando muito para ficar com você, é a carta da cobra, certo? Então, dentro a carta que diz a verdade sobre o sumo, a questão mais espremida dentro dessa situação, me fala de você. Me fala muito de você. Carta da cobra me fala da estratégia, da esperteza, da agilidade. Me fala da pessoa que pensa rápido diante da situação. Então, dentro de uma decisão final, essa pessoa escolheria a rival para poder coletar o que pudesse coletar. Aí, logo depois de algum tempo, viria para a tua direção para tentar te conquistar de alguma forma, porque essa pessoa não saberia viver sem aproveitar o que a vida ofereceria para essa pessoa, que seria você. Essa pessoa não iria abandonar a situação entre vocês sem pelo menos pensar: nossa, e se eu tivesse vivido? E se eu tivesse continuado? O que aconteceria se eu tivesse continuado dentro dessa situação, sabe? Teria muitos porquês e essa pessoa iria em busca de resposta e da vivência daquilo que faz a questão física e emocional se alinharem de certa forma, entende? Na vida dessa pessoa. Então é isso. Gratidão, meus girassóis. Se você chegou até aqui, digita aí pra mim. Gratidão, dona Cigana, se você recebeu essa mensagem. Obrigada por cada um de vocês que chegaram até aqui. A Rede Vizinha IG é o primeiro link na descrição. Por lá você fala comigo, você me acessa. Se vocês conseguirem ganhar o desafio da semana, as 2 primeiras pessoas que conseguirem comentar 25 vezes, com certeza vão conseguir levar essas 2 perguntas no baralho. Mais de 60% das pessoas que passam por esse canal ainda não se inscreveram. Eu tô desconfiada que essas pessoas podem já ter se inscrito também e o YouTube pode ter tirado a inscrição. Então confere se você tá inscrito. Se você não tá inscrito, por favor, se inscreva no canal, que ajuda muito pro crescimento. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeos novos todos os dias. Então espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau!